missão da igreja, eu estava dizendo, não recordo, não sei se foi para o irmão Inácio, foi para a irmã Helena, que eu disse, o departamento de missões não é aqui dentro, o departamento de missões é lá fora. O departamento de missões da igreja envolve toda a igreja, não só os líderes que estão na frente, mas todos estão incumbidos dessa missão. Quando Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não disse, os evangelistas vão pregar as pessoas, ele não disse, os pastores vão pregar para as pessoas, ele não disse o diácono, ele não disse o presbítero, mas ele disse para toda a humanidade, que assim crerem no seu nome, assim aqueles que crerem e receberem o dom do Espírito Santo, esses tiveram a missão dada de Jesus Cristo de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Ah, mas eu não sei. Como é que eu vou fazer para pregar em todo mundo? Eu não tenho condições de viajar para esses países que aqui vocês estão vendo representando aqui pelas suas bandeiras. Mas uma coisa eu te digo, hoje o fato de você usar a internet, você pode alcançar o mundo inteiro. Uma palavra que você bota no seu Facebook, no seu Instagram, vai alcançar várias vidas que estão lá fora. Muitas das vezes a gente passa, dá um dedo ali, a gente muitas vezes vira a cara, e muitas das vezes aquela pessoa está precisando apenas de uma palavra para ser mudado o quadro da vida dela. Certa feita estava eu na rua A, sentado na calçada com um litro de cachaça bebendo, e passou a missionária e disse, ei, aí não é lugar para você. O lugar que você tem que estar é na casa de Deus, louvando, adorando e pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Aquela palavra, eu bebendo aquele litro, aquela palavra entrou no meu coração e me encheu de esperança. Eu disse, eu tenho muita vontade de voltar a pregar a palavra de Deus, mas não tinha forças. E ela pegou e disse assim, te prepara porque eu quero você pregando no último culto de missões lá da igreja. E quando ela lançou essa semente no meu coração, ela germinou. Ela foi plantada e disse, vai crescer. E essa semente um dia vai crescer, vai ser uma árvore e vai dar frutos. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Helena. Quando eu estava com o livro, muitos dos irmãos passavam e diziam assim, esse aí não quer nada com Deus, esse aí não vai para nenhum campo. E a irmã Helena sempre quando passava dizia, irmão, Deus tem uma palavra para você, você ainda vai pregar a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui porque eu sou fruto do que a irmã Helena falou naquele dia. E eu sei que você não veio aqui em vão nessa noite. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para você. Glória a Deus. E hoje nesse culto de missões eu quero trazer uma palavra totalmente diferente do que você já ouviu. Hoje eu quero trazer uma palavra totalmente... Alguns podem dizer assim, mas é culto de missões. E a palavra que ele vai trazer, o que quer dizer? Se você me der um pouquinho de atenção, eu lhe garanto que você vai entender o que Deus quer falar com você. Muitas das vezes nos cultos de missões nós só lembramos de Paulo nas suas viagens missionárias. Eu já preguei sobre Pedro, também um grande missionário que abriu muitas igrejas junto com Paulo. Paulo abriu igrejas do lado da Ásia, Pedro abriu para o outro lado e assim foi caminhando, abrindo igrejas, orientando as pessoas como deviam fazer. Mas existe o missionário dos missionários, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que quando veio aqui na terra, ele implantou a maior obra missionária que está estampada até hoje no mundo inteiro, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa a missão dele, que foi morrer por aqueles que tinham caído em seus delitos, nos seus pecados. Mas a missão dele foi vir e pagar um preço que não era dele, mas esse preço era sobre minha vida e sobre a sua vida. Aquele pecado que estava sobre nós, Jesus Cristo disse, ei, eu vou pagar essa conta, e a partir de hoje eu vou fazer ela propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Então você é uma propriedade exclusiva de Deus, irmão. Você não é um qualquer. O diabo pode até falar que você é isso, você é aquilo, mas o que determina a sua vida é o que Deus fala a respeito de você. Aleluia. Abra sua Bíblia, sem perda de tempo,
1 Coríntios, no capítulo 1. Livro 1 Coríntios, capítulo 1. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Quantos estão procurando, diga misericórdia. Eu vou esperar um pouquinho para você encontrar, tá bom? Aqueles que encontrarem, vai se colocando de pé em reverência, não a mim, mas a palavra de Deus, quando ele diz assim, ó, põe-te de pé e falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempos, vamos fazer a leitura de apenas um versículo da parte de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1. Eleve os seus olhos até o versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vou repetir mais uma vez para você entender. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tome o seu assento glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Oh santo, santo Deus. Aleluia, Jesus. Querido, quando nós falamos na mensagem da cruz, nós devemos ver alguns pontos que são nos ensinados através dessa mensagem. Porque quando nós falamos de uma mensagem tão poderosa, que é a mensagem da cruz, ela reflete em nós algo que nós, quando olhamos para a cruz, o único pensamento que nos envolve é Jesus Cristo. Aleluia. Não existe esse ser humano que não passe e que ele veja uma cruz pendurada, pode ser em qualquer que for a igreja, na católica, no espiritismo, onde estiver uma cruz. Quando ele passa, a primeira coisa que ele vai lembrar no seu pensamento é: Jesus Cristo morreu nela, mas Jesus Cristo não está nela. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje eu quero trazer para você essa mensagem, que a palavra da cruz, ela é loucura para as pessoas que não entendem. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra, ele não vai entender o significado da cruz. Glória a Deus. Ele não vai entender o que essa mensagem quer trazer para nós. Porque as pessoas que perecem, que não conhecem, eles vão dizer assim: esse pessoal só pode ser doido. E na verdade, todo crente ele é doido. Aleluia. Todo crente ele é doido por Jesus. Todo crente ele é doido pela obra de Deus. Todo crente que é salvo em Cristo, ele é doido pelas coisas de Deus. É por isso que quando as pessoas olham para você na praça, gritando em alta voz, glória a Deus, aleluia, dizendo que só Jesus salva, eles vão olhar e vão dizer assim: são tudo bando de doidos. São sim, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que não conhecem. Mas nós que já conhecemos Jesus Cristo, ela é o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. E para nós entender, eu quero tematizar essa mensagem dizendo as 5 palavras chaves da cruz, para você entender o que Deus quer falar. A morte de Cristo, ela tem 3 observações. Se você analisar bem, a morte de Cristo, ela é o coração do Evangelho. O Evangelho todo fala de Jesus Cristo, a qual ele viria para o seu povo, que ele era o Messias prometido, mas que ele seria morto, mas que
que ele ressuscitaria. E as pessoas às vezes não entendem como é que pode um homem. O meu pai, para as pessoas que já conhecem, aquele homem que não conhece a palavra de Deus, o meu pai é bem bruto. Se você tirar 2 minutinhos para conversar com ele, você vai ver que ele é muito, não vou dizer ateu, porque ateu não acredita em Deus, porque ele na hora do aperto, a primeira palavra que ele fala é Deus, ai meu Deus. Mas o meu pai, ele fica pensando assim, como é que pode, David? Me explique. Como é que Deus queria que o homem fosse para um lugar, ele desobedece a Deus e uma baleia, ele dizendo a baleia, né? A Bíblia não diz baleia, diz apenas um grande peixe. Como é que ele é engolido por um peixe? Passa 3 dias. E depois a baleia ou o grande peixe cospe no local que Deus queria. Deve me explicar isso aí. Não tem lógica isso, tem, pai. Não tem. Porque se o cabo foi engolido por um peixe 3 dias, ele vai ficar 3 dias sem comer, sem beber, ele vai passar fome, ele vai ficar sem respirar, ele vai morrer. Pai, você não entende os mistérios de Deus. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Você pode ficar debaixo do chão, soterrado, durante 30 dias, mas se Deus quiser que você saia de lá, você vai sair de lá glorificando o nome do Senhor. Porque as coisas de Deus não têm lógica para aquelas pessoas que não conhecem. É loucura. Mas nós sabemos que é o poder de Deus que se manifesta. Uma pessoa que não valia nada na humanidade, uma pessoa que não tinha um futuro nenhum. As pessoas olham assim, esse aí mesmo não vai para nenhum canto não. E de repente quando você olha e assim, como é que pode, rapaz, Deus transformar uma vida dessa? Poder de Deus na vida das pessoas. Eles só vão entender o que é o poder de Deus quando eles realmente sentir Deus agir na vida deles. E quando ele não tiver essa intimidade com Deus, jamais eles vão sentir o que é a presença de Deus. Eu conheço tanta gente que está na igreja ainda hoje e que ainda não sabe quem é Jesus, não conhece quem é Jesus. Tanta gente que está na igreja ainda pergunta assim, como é que é sentir a presença de Deus? Eu queria sentir, eu queria ouvir Deus falar. Por que Deus não fala comigo? Eu disse, porque você não está com o ouvido atento para ouvir Deus falar. Porque se você chega realmente, seu coração está quebrantado, se você chega realmente assim, Senhor, hoje eu quero que tu fale comigo, dobra o teu joelho, fecha os teus olhos e abre os teus ouvidos, que você vai ver que no louvor Deus está soprando no teu ouvido e você não está escutando o que Deus quer falar. Meu Deus, aleluia. Ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo nessa noite. Ele não falou sim. Verdade, Jesus. Quando ele disse assim, ó, lembra de onde você veio e aonde você chegou. Deus já está falando. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Aleluia. Aí minha parte mais bonita nesse louvor diz assim, ó, não era nem para você estar aqui. Eita, meu Satanás, quantos planos ele fez para te tirar da presença de Deus? Nesse dia, Deus determinou a sua bênção nessa noite. E Satanás, sabendo da sua bênção, ele disse, eu vou fazer de tudo para ela não chegar. Eu vou fazer de tudo para ela não ir. Eu vou atrapalhar. Eu vou colocar empecilho. Mas você veio até aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te trouxe e te disse, é hoje o dia da tua vitória. É hoje o dia do teu milagre. É hoje que Deus vai se manifestar na tua família. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A morte de Jesus Cristo, ele se tornou um legado, onde as pessoas vieram entender realmente quem é Jesus depois da morte. A morte de Jesus Cristo, ele tornou-se uma coisa extraordinária na humanidade, porque através da morte de Jesus Cristo, ele teve uma separação entre o antes de Cristo e depois de Cristo. Para quem estuda história sabe que existe uma siglazinha AC e DC, que significa antes de Cristo, os acontecimentos que tiveram, e depois de Cristo. A morte de Jesus, ele teve uma divisão de águas. Ele separou o que é do mundo e separou o que é de Deus. A morte de Jesus Cristo,
Ele determinou aqueles que realmente vão servir a Deus e aqueles que não querem nada com Deus. Ele fez a divisão, mas ele disse: todos aqueles que me aceitarem, que confessarem eu aqui perante o povo, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Deus, ele não é intrometido de dizer assim: sei, ou você aceita ou eu vou te matar. Não. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio de decisão, poder de escolha. Ele diz assim: olha, eu já venho falando através dos profetas, eu já venho falando através da natureza, eu já venho falando até de pessoas que não são crentes. Deus usa até pessoas que não são crentes para dizer que o fim está chegando. O arrebatamento da igreja está próximo. A NASA descobriu agora uma geleira que está prestes a romper e a derreter, e eles estão chamando o nome dessa geleira de juízo final. Se você botar no Google, você vai ver. Isso que eu estou contando para você não é história, não. Você vai botar no Google lá. A NASA já descobriu que o nome da geleira é juízo final. Todos nós vamos estar perante o nosso Deus e nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. Mas o que nos diferencia dessa população aí que não quer Jesus é que nós vamos passando pela luta dando glória a Deus, que nós vamos passando pela prova dando glória a Deus, que nós vamos com saúde ou sem saúde, mas sabendo que Deus está conosco. Quando Deus levou minha mãe, a minha mãe sabia muito bem que Deus iria levar ela. Ela disse: eu vou para a igreja hoje, meu filho vem me buscar, vou me reconciliar com Deus, porque eu vou fazer os exames, eu sei que não vou voltar. Ela não dizia para nós que era filho, para não doer, para não machucar, para a gente não se abater. Mas toda vez que nós chegávamos para ela, ela dizia: está tudo bem, Deus está no controle. E eu dizia para minha mãe: mãe, o Deus que nós servimos, Ele pode me curar. E se Ele me curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele vai lhe levar, mas vai provar para todos que Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. O que me deixa alegre, ela morreu com Cristo, meu irmão. Verdade. Ela não estava afastada. E é promessa de Deus salvar toda a minha família, meus irmãos, meu pai. É projeto de Deus. Se é projeto de Deus, o que eu tenho que fazer o que é? Descansar no Senhor. Deixar Deus trabalhar. Ai, mamãe, você vai ficar na rede se balançando. Eu quero trabalhar com o meu Senhor, esperando a boa vontade de Deus. Não. Nós vamos fazendo isso, nós vamos pregando a palavra. Sempre quando eu estou lá, que eu falo de Deus, Ele vem rebater, eu digo: mas não é assim, Deus Ele faz desse jeito. E Ele pegou e disse: se Deus curar tua mãe, eu vou para a igreja. Disse: pai, não é se Deus curar você vai, é você vai e Deus vai fazer. Porque nós não colocamos Deus sobre a parede. Se eu vou para a tua casa, se eu não ouvir tua voz, eu vou me afastar. O problema é seu. Meu Deus. Porque se você se afastar, quem vai para o inferno é você. E Deus vai continuar no trono dele, sendo adorado pelos santos aqui na terra e pelos santos que estão lá no céu. Eita, meu Deus. Ai, irmão, eu estou afastado. Se eu morrer, o que vai ser de mim? Você vai prestar conta do que você fez. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seu nome está lá ou não está? Não quero fazer medo a ninguém, mas você fechar os olhos de hoje para amanhã e não chegar bem mais, infelizmente, se o seu nome não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo. Eu não vou aqui pregar para você mentira e dizer que Jesus Cristo Ele passa a mão na cabeça do pecado, que não passa. Ele passa a espada fumegante do pecado para limpar o pecado, para limpar o pecador todinho, para deixar as vestes bem limpas. Então nessa noite, se você se encontra com as vestes sujas, te dou um conselho, meu querido. Hoje tem uma lavagem espiritual aqui que vai deixar ela toda, vai deixar ela mais alva do que a lã, mais alva, mais branca do que a neve. Imagine aquela roupa toda suja quando você bota o alvejante,
que ele fica bem branquinho, aí você vai dizer assim: agora eu estou com minhas vestes lavadas. Jesus Cristo, pode voltar, porque eu já estou preparado para te receber. Aleluia. Querido, as 5 palavras-chave da cruz para a gente entender. Eu vou falar bem rápido, que é para a gente não perder tempo, porque eu quero entregar o microfone no horário. Porque a coisa chata é você estar pregando e o pessoal olhando para o relógio querendo ir embora. Porque quando era no jogo de futebol, se fosse para a prorrogação, ninguém ia embora não, queria ficar para a prorrogação. Acabou o jogo, vamos embora. Não, vai não, quero ver. Se acabar a prorrogação, vamos ver os pênaltis. Quando estava no forró, toca mais um, não, acabou, não, toca mais uma. Queria ficar até de manhã. Quando é na presença de Deus, irmão, não termina. Irmão, quem se incomodar com o horário, quiser se levantar e ir embora, permissão do pastor aqui, pode ir, porque Deus vai ser responsável pela sua vida. Mas aqueles que querem Deus, vai ficar até o final, até a bênção apostólica do pastor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Não estou aqui para fazer a vontade de eu, não, a vontade de Deus. Vou pregar o que Deus colocou no meu coração. Mas eu falo isso, primeiro que você levantou foi embora, foi o pastor. Tá acredito? Mas porque ele tinha um compromisso. Você levantou foi embora, a igreja assim, o pastor falou que ia sair. Aí depois o irmão disse: irmão, o pastor foi pegar a esposa dele no trabalho, viu? Vocês entendam. Primeiro, palavra-chave de Jesus na cruz. Quando ele olha para aquelas pessoas que maltrataram, que cuspiram, caluniaram, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram ele no madeiro, levantaram aquela dor insuportável de ser suspenso só apenas com prego nas mãos e nos pés. As pessoas passam e começam a zombar dele. As pessoas passam e começam a dizer assim: ai, salvou tanta pessoa e não pode salvar ele mesmo. Ei, botaram uma placa lá: e Rei dos Reis. E outros: Jesus, o Rei dos Judeus. As pessoas olhavam e diziam assim: como é que pode? Ele salvou tantas pessoas e ele não pode salvar ele mesmo? Como é que ele fez tanto milagre e agora ele está precisando de milagre, ele não consegue descer da cruz? Jesus Cristo, quando ele olha para aquele povo blasfemando dele, ele lança a sua primeira palavra que nós devemos guardar no nosso coração, que é a palavra de perdão. Quando ele olha para aquelas pessoas zombando dele, ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes as pessoas têm nos apontado, criticado, e nós devemos liberar o perdão. Porque liberar o perdão, irmão, não é para qualquer um, não. Verdade. Você tirar aquela mágoa, aquele rancor no seu coração, não é para quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Se você não liberou perdão para alguém, eu te digo uma coisa: libere perdão, porque se você não perdoar, você não será perdoado. A palavra de Deus diz que com a mesma vara que medires, tu será medido. O que ele quer dizer? Que se você não perdoar, você não será perdoado. Tem uma música que devia ser de crente, mas quem fez foi um padre. É perdoando que se é perdoado. Essa música é para ser de crente, para a igreja evangélica cantar. Porque isso ali é uma oração tão linda e poderosa que as pessoas não entendem. É perdoando que se é perdoado. Verdade. Eu só perdoo ela se ela me perdoar primeiro. Vinha falar comigo. Deus. Não, irmão. O cristão é diferente. Eu vou pedir perdão. Se ela me perdoar, eu ganhei ela para Cristo. Se ela não me perdoar, eu levo o irmão como testemunha. Irmão, vem cá. Estou pedindo perdão à irmã. Por isso. A irmã perdoa? Não perdoa. Amém. Meu irmão é testemunha. Você já não é mais culpado desse de sangue. Porque tem testemunha. Eu disse que tem que ter 2 ou tem 3 testemunhas para ser válido. Então a primeira coisa que Jesus falou naquela cruz para aquelas pessoas foi a palavra de perdão. Nós devemos perdoar. Nós devemos estar com o coração limpo para poder a palavra de Deus entrar no nosso coração e nós dizer assim: Senhor, Tu faz morada na minha vida, Senhor. Tu faz morada no meu ser. Porque só assim eu sei, Pai, como é perdoar. Assim como o Senhor me perdoou, eu que não valia nada, Pai. Nessa noite também eu quero perdoar aqueles que têm me ofendido. Jesus Cristo, Ele nos ensinou na oração.
Na oração modelo disse: olha, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Falado mal, não, Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Criticado, Deus te abençoe, meu irmão. Caluniado, Deus te abençoe, meu irmão. O crente, ele não revida com palavras, não. Quando a pessoa fala mal de mim, antigamente a pessoa falava mal de mim, na mesma hora eu lançava outra. Irmão, Deus é assim, e ele quer assim, quer assim. Hoje em dia a pessoa fala, eu digo só abençoa, Jesus. Que Deus abençoe a vida dele. A segunda palavra de Deus, através do seu Filho Jesus, nos ensina ali na cruz, é a palavra da salvação. Às vezes as pessoas me perguntam: David, não tem lógica a pessoa dizer, está fora lá do mundo, não quer nada com Jesus, brincou até a hora da morte. Na hora da morte, na hora do leito, quer pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. Eu disse: vai. Porque se eu disser para ele que não perdoa, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é longânimo em perdoar. O que ele fala? Para Deus não existe tempo. A palavra da salvação, ela se enquadra quando aqueles dois ladrões estavam lá na cruz com ele. Quando ele estava lá, ele disse assim: olha, pessoal, tu está dizendo aí que tu é o Cristo, tu pode se salvar a ti mesmo? Porque tu faz o seguinte, que tu salvar tu e a nós também. E o ladrão que estava na direita, falando para aquele que estava na esquerda, dizendo assim: homem, deixa eu falar besteira, rapaz. Eu e você estamos aqui porque nós fizemos algo para nós pagar. Mas esse homem aqui nada fez de ruim. Ele não cometeu nenhum delito para estar aqui. E ele, olhando para Jesus ali, disse: Senhor, peço-te uma coisa. Lembre-me de mim quando tu entrares no paraíso. Oh, glória. Oh, Aleluia, Jesus. Eu imagino Jesus Cristo ali de cabeça baixa, erguendo a sua cabeça, dando aquela olhada para o lado e dizendo: filho, em verdade eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Deus. A palavra da salvação, meu irmão, é para aqueles que têm o coração quebrado, aqueles que realmente querem o perdão de Deus, aqueles que na hora da dificuldade ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim, Pai. Eu sou um pecador, eu sempre fui uma pessoa que não prestava, eu mereço o castigo. Mas, Pai, quando tu estiver no teu reino, pelo menos lembra de mim. Ele não disse: Senhor, me salva, não. Ele disse: lembra de mim. Jesus, conhecendo o coração dele, disse: hoje mesmo, filho, tu estarás comigo no paraíso. E algumas traduções tem dizendo: em verdade eu te digo, hoje. Que Jesus está dizendo para ele hoje que ele estará com ele no paraíso. E algumas outras traduções dizem que em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele foi naquele dia ou se ele foi depois, eu não sei. Mas aquilo que Jesus promete, ele cumpre. Se a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele com certeza não se arrependeu de dizer que ia levar ele para o paraíso. Ou se foi naquele dia, depois que morreu, ou se foi outro dia, eu só sei uma coisa: para o céu ele foi, porque foi promessa de Deus. E tem promessa de Deus também na sua vida. É promessa de Deus de salvar você e toda a sua família. Se você crê, você abre a sua boca e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Terceira palavra, que Jesus está ali na cruz e ele começa a perceber. Quando ele olha em desespero, quando Jesus olha aquela situação que está sobre ele, Jesus Cristo, ele começa a falar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. As pessoas ficaram olhando assustadas, dizendo assim: ele está chamando por Elias. E ele não entendia a linguagem que Jesus estava falando, que traduzido, a Bíblia nos revela que traduzido dizia: Deus meu, por que me abandonaste? O próprio filho dizendo para o pai: Deus meu, por que me abandonaste? Imagine naquela hora,
em forma de desespero ali, ele clamando: porque o Senhor me abandonou nessa hora, Pai? Porque Deus naquela hora, Ele não olha para o Filho que está ali na cruz, porque ali sobre Jesus Cristo estavam todos os nossos pecados sobre Ele. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele não compartilha com o pecado, mas aquela opressão, o meu, o seu pecado sobre Jesus, Ele levando sobre aquela cruz, Ele levando sobre aquela morte. Deus disse: eu não posso fazer nada, eu não posso te olhar, porque o pecado está sobre Ele, porque Ele está levando as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado Ele tem que levar para ser pago a conta. Deus, Ele não olha, Ele se sente naquela hora desesperado, abandonado pelo Pai. E Deus disse: é um projeto que tinha que se cumprir. Eu não posso chegar agora e lhe tirar da cruz, porque senão o projeto vai ser rompido e Satanás vai dizer o quê? Ganhamos, porque ele não chegou até o final, ele não pagou a conta de ninguém. Mas Jesus Cristo, ele disse: eu vou até o final, eu vou pagar essa conta. Por mais que meu Pai tenha agora me abandonado, mas eu vou até o final, porque tem uma multidão de pessoas que precisa desse perdão ser liberado. Quando Deus estava olhando aquela situação, Jesus Cristo, ele já tinha sofrido várias perfurações, muitas chicotadas, que os estudiosos dizem que cada chicotada que ele levava, abria-se um corte nas suas costas, e cada corte que fazia, o sangue espirrava. Não era que descia não, espirrava. Quando batia, que ele puxava aqueles traços de osso, quando pegava na carne, que ele rasgava a carne, o sangue espirrava. E quando ele foi levado para a cruz, que aquele sangue foi derramado no caminho do Gólgota, ele derramando aquele sangue precioso, ele derramando aquele sangue lá na cruz. O que ele ficou foi completamente desidratado, porque ele perdeu muito sangue, perdeu água, perdeu tudo. Naquela hora, Jesus Cristo, em ato de desespero, ele disse para as pessoas: olha, eu tenho sede. E as pessoas pegam uma cana daquelas finas de fazer vara de pescar, aquelas bem finas, molha numa esponja, pega uma esponja, molha no vinagre e leva até a boca de Jesus para ele poder beber. E as pessoas falando sobre essa esponja. Quem sabe o que era aquela esponja da caverna? Alguém sabe? Para quem não sabe, aquela esponja, ele era usado como hoje nós usamos o papel higiênico. A esponja era usada para você se limpar. Você molhava ela num prato de pau, a esponja, você molhava ela, deixava ela no vinagre. Depois você tirava, depois fazia a necessidade, você limpava, se limpava. É como se hoje você pegar o papel higiênico todo sujo, molhar com vinagre e botar na boca de alguém. Isso fizeram com Jesus. Você olhar as escrituras, está dizendo, pegaram aquelas esponjas, imagine, no monte da caveira. Só existe o que lá? Os locais que eram erguidos, as cruzes, onde os delinquentes eram mortos ali. E muitas pessoas iam para ali, faziam sua necessidade ali, ninguém estava vendo. Usavam as esponjas e rebolavam lá mesmo, como lixão. Como se você chega aqui, muitas vezes a gente foi olhar aqui na rampa aqui, e chegava lá, tinha que ter um cantinho estratégico para orar, porque senão era péssimo quando o cantinho chegava. E aquela caatinga. No monte, então se o monte aqui tinha, lá também tinha. E essas esponjas eram usadas para isso. E eles pegaram para fazer o mal, pegaram aquela esponja, molharam no vinagre e deram na sua boca para que ele bebesse. Quando ele faz aquele ato, ele lança mais uma palavra. Quando ele olha para aquela multidão, ele olha o que fizeram com ele, ele já viu que ele não tem mais forças para suportar. Ele larga um brado e diz assim: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Quando ele diz está consumado, irmão, ele diz: eu agora estou com todos os pecados deles aqui e vou pagar agora. É agora que eu vou levar comigo. Eu acho interessante que naquela hora Satanás ficou olhando com os olhos arregalados.
Pensando em agora, o que ele vai fazer? Quando ele diz está consumado, a palavra de Deus diz: Glória a Deus. que quando ele fala está consumado, ele consegue erguer forças e levantar a sua cabeça. E ele olhando para o céu, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por que ele disse isso para Deus? Aquele que agora há pouco tempo tinha rejeitado ele, ele disse: Ei, por que me abandonaste? Ele acabou de dizer: Por que, pai, tu me abandonou? E quando é que poucos minutos depois ele disse o quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo para a morte que ele não entregaria o espírito para a morte, mas ele levaria o espírito para o Pai, porque nós fomos criados, nós somos criaturas de Deus, e você está aqui nessa terra, mas o seu alvo é o céu. O seu espírito vai voltar para Deus, porque Deus quer que você esteja lá louvando e bendizendo o seu santo nome. Você foi feito aqui na terra, mas você não é da terra. Pode até alguém dizer assim: você é o que? Extraterrestre? É, porque eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu só estou aqui de passagem, meu irmão, mas logo logo eu vou voltar para a minha casa. Aleluia. Minha última visita na minha mãe foi uma tribulação para mim entrar. Queriam me barrar lá, fora lá, eu e meu pai. Eu mostrei a credencial e disse: olha, eu quero entrar para fazer a visita. Meu nome da paciente é Cidade Ela olhou.